Deixa eu perguntar pra você. Você acha que eu sou maluco mesmo ainda? Você acha que eu sou maluco porque eu acho que o São Paulo corre risco de rebaixamento no Campeonato Paulista? Eu fui chamado de maluco porque eu falei que o São Paulo, o risco de rebaixamento no Campeonato Paulista existia. Depois do que aconteceu hoje contra o Mirassol, você acha que eu sou louco mesmo? Você acha que o São Paulo não tem risco nenhum de cair? O São Paulo vai pegar o São Bernardo no próximo jogo, que ganhou hoje, meteu 4-0, um dos líderes do campeonato. Depois pega o Corinthians na Neoquímica Arena, que também ganhou hoje, campeão da Copa do Brasil, vem embaladíssimo. Depois tem a Portuguesa, que dificultou muito o jogo contra o Palmeiras. Depois tem o próprio Palmeiras fora de casa. Você acha que o São Paulo não corre risco? E eu gostaria de... Eu tinha prometido a mim mesmo de não me dirigir mais a esta corja que comanda o São Paulo hoje, mas eu vou me dirigir a essa corja nessa abertura do vídeo de hoje. Se vocês não deixarem nesse mês, nos próximos dias pelo menos, nas próximas 2 semanas, na mão dos advogados de vocês, a defesa, o trabalho de defesa dos crimes que vocês estão sendo investigados, se vocês não deixarem na mão dos advogados de vocês, esquecerem um pouco toda essa imundície que vocês estão sendo investigados, se vocês não deixarem de lado esses problemas e focarem no São Paulo para pagar o salário desses jogadores, se vocês não trabalharem para pagar o salário desses jogadores, o São Paulo vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. Esses jogadores vão rebaixar o São Paulo no Campeonato Paulista sem o menor remorso. Eu vou repetir. Eles vão rebaixar, se eles não forem pagos, eles vão rebaixar o São Paulo no Campeonato Paulista sem o menor remorso, sem a menor dor na consciência. Então, corja, se cossem. Vocês, esta corja que comanda e destrói o São Paulo há tantos anos, se cossem para pagar o salário, o que é devido para esses jogadores. A gente já viu outras vezes, e a gente viu hoje muito claramente, que este elenco do São Paulo, na sua grande maioria, não tem a dignidade e a hombridade de defender a camisa do São Paulo, de defender a instituição São Paulo Futebol Clube como se deve. A gente já viu isso. Eu não estou falando da minha cabeça. A gente já viu como é o comportamento deste elenco do São Paulo quando eles não recebem salário. E hoje, o que a gente viu contra o Mirassol e Mirassol foi o comportamento de um time ruim, de um time podre, de um time nojento, de ruim, mas a gente viu principalmente a postura, a atitude e um comportamento de jogadores que não recebem há mais de 3 meses. A gente viu hoje o que o São Paulo Futebol Clube fez contra o Mirassol hoje foi muito parecido com o que o São Paulo fez naquela humilhação histórica contra o Fluminense no Maracanã, que eu vou relembrar a você, amigo torcedor, que depois daquela humilhação, o Luiz Gustavo, que não tem nada de herói, porque ele também foi humilhado dentro de campo, aliás, a especialidade dele, ele estava no 7-1, quando depois daquela humilhação ele escancarou o que todo mundo já sabia, a imundície que é o São Paulo Futebol Clube na mão desta corja que comanda o clube há tanto tempo. A gente viu hoje jogadores tecnicamente muito fracos, mas o que a gente viu hoje foi jogadores completamente desinteressados e mais, isso é uma questão de opinião, tá? É a minha opinião, querendo mostrar para esta corja que eles não vão se empenhar nem um pouco enquanto eles estão sem receber salários há 3 meses, estão vendo reportagem no Fantástico de saque de 11 milhões
feitos na boca do caixa e levados em carros fortes, com destino que ninguém sabe para onde foi. Enquanto eles estão vendo isso, os salários deles estão atrasados há mais de 3 meses. Eu acho que hoje eles fizeram questão de mostrar para esta corja que eles não vão aceitar o que está acontecendo com eles. E na minha opinião, não é uma questão de preocupação com o São Paulo Futebol Clube. É uma questão de preocupação com o bolso deles, com o próprio bolso deles. Eu sei que você pode dizer para mim, Barolo, mas quem é que trabalha sem receber? Barolo, não dá para exigir, não dá para cobrar jogador de futebol que não recebe salário. Não dá para cobrar jogador de futebol que não recebe salário, gente? Sério? Vocês acham que o jogador de futebol que ganha 400, 500, 1 milhão, 2 milhões por mês, ficar sem receber salário 3 meses, vai desestruturar a vida dele e da família dele? Vocês acham mesmo? Eu não estou dizendo que é certo dever salário para ninguém, nem para jogador de futebol, nem para ninguém, para o operário, para o pai de família, para ninguém. Só que eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu acho que existe uma diferença abissal entre dever salário para jogador que ganha 700 mil por mês e para um pai de família que tem que comprar comida para os filhos e pagar o aluguel. Até porque esses jogadores vão receber. Um dia eles vão receber. Como a gente está vendo, os jogadores ganhando na justiça e o São Paulo tendo que se desdobrar para pagar por incompetência, que agora a gente está vendo que não é só incompetência, né? Eu falei para vocês, quando o Campeonato Brasileiro acabou, que o ano de 2016 ia ser desesperador. E o São Paulo corria risco de rebaixamento no Campeonato Paulista já. Eu fui chamado de louco, fui ofendido por algumas pessoas, como eu sempre sou, quando eu critico essa gestão, quando eu critico o jogador, quando eu critico determinados jogadores que são ídolos para alguns. Quando estourou o escândalo, teve gente que foi no meu Instagram pedir desculpa para mim, dizendo que eu sempre tive certo em relação aos caras que comandam o São Paulo. Eu não quero ter razão, não tô nem aí para ter razão. Só que o que a gente está vendo no São Paulo há tanto tempo, que agora, para mim, é o pior momento da história, não só em relação ao futebol, não só em relação a tudo que acontece no campo, mas o que acontece fora do campo, a gente está vendo o que acontece no São Paulo e a gente está vendo o buraco para onde esse time foi levado, esse clube foi levado. Essa instituição foi levada para o buraco, para o abismo, na mão desta corja que comanda o clube há mais de 15 anos. E eu queria também dar um recado para os conselheiros que vão votar na sexta-feira o impeachment do Júlio Casares. Se você votar pela permanência dele, você é igual. Você é igual. Você tem tanta culpa quanto. E eu só vou dar um recado para vocês também. Vocês estão sendo expostos e vão ser muito mais expostos porque já tem muita gente se organizando para expor vocês e expor o voto de vocês. Isso não é crime. Não tem nenhuma irregularidade em mostrar a vocês quem são vocês para os 22 milhões de torcedores do São Paulo. Então, pensem muito bem na hora de votar. Pensem muito bem. Hoje, eu fui no programa da CNN, do Benja, que nem foi o Benja que apresentou que ele está de férias, mas eu estava conversando com o Michel Bastos me disse o seguinte, que antigamente, na época dele, muita coisa acontecia e ninguém ficava sabendo. Muita gente era escondida para debaixo, muita coisa era escondida para debaixo do tapete e ninguém ficava sabendo. Os próprios jogadores não tinham muita informação, não tinham muito acesso à informação. Hoje todo mundo tem. Tem página no Instagram que está expondo a foto de conselheiro por conselheiro. Isso não é crime. Não é nenhuma irregularidade. Vocês não assumiram esse cargo? Vocês não pleitearam esse cargo? Para muitos de vocês, não é o maior orgulho da vida, não é o ápice da sua vida ser conselheiro do São Paulo? Então, tem um preço. Tem um preço. E hoje, com as redes sociais e a indignação da torcida do São Paulo, uma torcida apaixonada e que está sendo tão judiada, hoje vocês vão ser expostos, sim. Vocês têm responsabilidade. A maior responsabilidade de vocês acontece na sexta-feira, quando vai estar na mão de vocês
pelo menos começar a dar o primeiro passo de um processo de faxina com criolina que tem que ser feito no São Paulo Futebol Clube. Eu não vou falar do jogo, você me perdoa, eu não vou falar do jogo, porque eu não vou falar do jogo de um time que está 3 meses sem receber salário e jogou como um time que está 3 meses sem receber salário. O resumo do jogo foi a hora que o Luciano foi substituído. Se você prestou atenção, olha a expressão do Luciano na hora que ele foi substituído. Eu estou falando do Luciano porque ele é um jogador mais simbólico desse time, né? Mas olha a expressão do Lucas durante todo o jogo. Olha a expressão desse goleirinho horroroso, desse tal de Rafael durante o jogo. Olha a expressão do Alan Franco. Olha como jogou o Ferrarese. Olha a atuação e a postura e a atitude das lideranças desse elenco. Então não dá para falar da atuação desses caras, mas dá para cobrar esses caras sim. Se me desculpa, se você acha que o jogador não tem culpa por tudo que está acontecendo no São Paulo, você me desculpa, eu discordo de você, eu discordo. Hoje, eu, Rogério Barolo, não confio em ninguém, em absolutamente nada que acontece no São Paulo hoje. Se você me disser que o Caleri não foi nem relacionado porque ele estava sendo poupado, eu não vou acreditar. Se você me disser que o Lucas entrou aos 30 e poucos do segundo tempo porque ele está sendo preservado e não está com dor no joelho, eu não vou acreditar. Se você me falar que o São Paulo está atrás de determinado jogador porque ele é bom, eu também não vou acreditar. Eu não acredito mais em nada. Eu não acredito mais em ninguém desse clube. Em absolutamente ninguém. Eu sempre falei aqui que o rebaixamento, a destruição de um clube grande que para mim combina com o rebaixamento, tem uma cartilha. E essa cartilha é ticada item por item até o rebaixamento. O São Paulo, com a denúncia de corrupção e ladruagem e imundície, com essas investigações, ticou o último kit da cartilha do rebaixamento. Não falta mais nada para o São Paulo ser rebaixado. E eu sei que tem muita gente que acha que o rebaixamento é a solução para o São Paulo, porque os ratos são os primeiros a abandonar o navio quando o navio está afundando. Eu discordo veementemente disso. O São Paulo pode passar por uma faxina, essas pessoas podem deixar o Morumbi sem precisar da humilhação suprema que é o rebaixamento para a segunda divisão, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. E essa mudança pode começar na sexta-feira na mão de 250 e poucos conselheiros. Se você me perguntar se eu acredito que vai acontecer, eu não acredito. Porque eu não acredito na índole e no caráter da grande maioria desses conselheiros do São Paulo. Eu não acredito. Eu não confio nessa gente. Por isso que eu acho que não vai acontecer nada, como já não aconteceu nada anos atrás, na gestão do Aidar. Mas o primeiro passo, se existir alguma saída para o São Paulo, está na mão dessas pessoas na sexta-feira. E depois na mão dos associados, que vão decidir ou não a saída do pior presidente da história do São Paulo. A gente vai conversando. Amanhã eu vou detalhar a reportagem do Fantástico. A reportagem do Fantástico fala muito sobre aquilo que a gente já viu, mas tem uma denúncia envolvendo aquele Nelson lá, o dirigente do São Paulo, que abriu 15 franquias durante um período, durante pouco tempo. Está sendo investigado também. E eu só queria fazer uma correção, que eu falei que estava todo mundo sendo investigado, Belmonte, Rui Costa, Chapecó. O Chapecó não está sendo investigado. Eu recebi uma informação que não tem nenhum inquérito contra ele. Contra o resto tem. Mas amanhã eu falo direitinho sobre essa matéria do Fantástico, essa reportagem do Fantástico, e eu queria muito que você comentasse sobre isso, sobre principalmente a postura desses jogadores em relação ao atraso de salário e aos conselheiros que vão decidir o futuro do São Paulo na sexta-feira. Amanhã a gente volta comentando comentários, e amanhã tem o QG Tricolor no canal novo, o link está na descrição, a partir de 9 da noite. Muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente falar.
Essa semana vai ser importantíssima para o São Paulo. E, gente, se nós, eu e você, torcedores comuns, se a gente não ficar de olho e a gente não cobrar, o São Paulo vai ser extinto. O São Paulo deixa de existir daqui 10 anos na mão desta corja que comanda o clube hoje e faz de tudo para se segurar no poder de qualquer maneira. E a gente está vendo como eles fazem, como eles agem. Conto com você, meu amigo, conto com você, minha amiga. Só lembrando, somos patrocinados pela KTO. No primeiro comentário fixado, você faz sua fezinha, se divirta com apostas esportivas. A gente se encontra na segunda-feira, 8 da noite. Quero muito que você me ajude, quero muito que a gente siga junto. E eu confesso que eu vou entender se você abandonar. Eu entendo. O Pix está aqui, se você quiser nos ajudar, se você quiser prestigiar o canal, está aqui o Pix, tem o nosso Apoia-se também. E se inscreva, compartilhe o vídeo, deixa a sua opinião. E a luta só está começando, gente. Só está começando. A verdade é essa. A nossa luta só está começando. Fiquem com Deus. Forte abraço.